Boa noite. Até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Deus nos sustentou. Até aqui a mão do Senhor esteve conosco. Hoje é o nosso último dia de propósito. Mas eu quero dizer para você que esse propósito vai continuar fazendo efeito na tua vida. Vai continuar fazendo efeito na tua história. Porque a tua história, ela não acaba aí. Aleluia. A tua história não acaba nessa página. Tudo que você está vivendo, Deus manda dizer para você, aleluia, que aonde foi colocado o ponto final para ti, Deus vai colocar uma vírgula. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo de Deus vai dar continuidade. Eu quero dizer para você descansar o teu coração, porque ainda não acabou. Aguenta firme, diz o Senhor. Aguenta firme, confia. Amém? Vamos orar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Soberano Deus, Pai de infinita bondade, nós estamos na Tua presença aqui, Senhor, nesta noite. E nós glorificamos o Teu nome. A Tua palavra diz, Senhor, lá em Salmos 46, que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia, a qual nós não devemos temer. Pai querido e amado, e nós não tememos, Senhor, diante a adversidade. Nós não tememos diante o levante. Nós não tememos, Senhor, diante, Pai, aqueles que vêm, Senhor, para tentar nos ferir, para tentar, Senhor, nos derrubar. Pai querido e amado, no versículo 10, a Tua palavra diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos levanta. O Senhor é aquele que nos abraça, meu Senhor da glória. E eu creio, Espírito Santo de Deus, que o Senhor não vai deixar, Pai querido e amado, nós na vergonha, mas o Senhor vai nos tirar, Senhor, aleluia, da vergonha e mostrar para aqueles, meu Senhor, que um dia não quiseram ver nós honrados, ver o Senhor se manifestar, Pai, na nossa história. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, neste momento, que a Tua Shekinah invada esta casa, que a Tua Shekinah, meu Senhor, invada, Pai, esta vida, e que o Senhor abrace e envolva, Senhor, ela, Pai, em Teus braços, Pai querido e amado, para que ela saiba, meu Senhor, que ela não está sozinha, para que ele saiba, meu Senhor, que ele não está sozinha, Pai querido e amado, mas que o Senhor está com ele, mas que o Senhor está com ela. Pai querido e amado, quantos levantes, Pai querido e amado, quantos levantes na vida da Tua filha, quantos levantes, meu Senhor, quanto obstáculos, Senhor, ela teve que passar. Pai, essa semana não foi uma semana fácil. Essa semana, meu Senhor, foi uma semana difícil, a qual muitos que estão aqui teve desafios maiores do que as outras semanas passadas. Pai querido e amado, tem gente que desanimou, tem gente, meu Senhor, que desistiu no meio do caminho, mas tem, Senhor, aqueles remanescentes, aleluia, aqui, e aqueles que estão aqui, Senhor, eu te peço, Pai querido e amado, que o Senhor olhe com um olhar de misericórdia, e que o Senhor, Pai, aleluia, sustente com a Tua mão, e que o Senhor, Pai, renove as forças, Pai querido e amado, porque Tu és aquele que nos sustenta no deserto. Quando o deserto, meu Senhor, aleluia, o Teu povo está passando, mas Tu tens, Senhor, abrido caminho no deserto, Tu tens derramado chuva no deserto, e Tu tens, Senhor, operado no deserto, e Tu ainda vai continuar operando no meio desta situação. Porque Tu és Deus que opera no meio da situação. Pai, Tu fala que o deserto não é para a morte, mas o deserto, meu Senhor, aleluia, é para o Teu poder ser manifestado nele. Pai querido e amado,
está caminhando sem direção. Tem gente aqui, Senhor, que não sabe para onde vai. Tem gente aqui, Senhor, que não sabe, Pai, que decisão tomar. Aleluia. Porque quando olha para um lado, olha para o outro, Senhor, aleluia, só vê, aleluia, deserto. E quanto mais caminha, vai em frente ao mar e se vê sem saída. Mas quando nós confiamos no Senhor, aleluia, Ele faz caminho aonde não tem. Aleluia. Quando nós confiamos no Senhor, Ele abre porta onde não tem. Aleluia, e neste momento Ele está abrindo uma porta. Ele está abrindo um caminho para você passar. E o Senhor manda dizer para ti, tu vai chegar do outro lado. Tu vai passar por este mar. Eu não sei qual foi o mar que se levantou. Eu não sei qual foi o mar que ficou na sua frente. Eu não sei qual foi o mar, aleluia, que você se deparou com ele. Porque Deus me revela que tem pessoas aqui que estavam caminhando e achando que ia de encontro, aleluia, a promessa. E que de repente a situação virou de um lado para o outro e se deparou de frente o mar. Remandei, rebiaçou, de calabras épria. E olhou para um lado e olhou para o outro e disse, Senhor, eu não tenho saída diante desta situação. Mas se esqueceu que quando Deus coloca um obstáculo diante de nós, esse obstáculo é para ser ultrapassado. Aleluia. Esse obstáculo é para, aleluia, ser vencido. E Deus manda dizer para você, este obstáculo que está na sua frente é para você passar, aleluia, por ele. Aleluia. O Senhor leva o povo de Israel para frente o mar, porque eles precisavam vencer aquele mar. Se era um mar que, aleluia, que estava assombrando eles, eles iriam passar por cima, eles iriam passar pé enxuto, Deus iria fazer o mover, mas Deus não ia envergonhar o seu povo diante daquela situação. E Deus te trouxe aqui para dizer para você, te prepara, porque os teus pés vão te levar para o outro lado. Te prepara, porque eu vou fazer você entrar, aleluia, em lugares que você nunca entrou. O povo ia entrar ali dentro do mar, porque o mar se dividiu. Eles nunca tinham vivido aquilo ali. Sabe por quê? Porque tem lutas que traz para a nossa vida oportunidades. E você tem que entender, aleluia, que Deus está deixando acontecer, porque através dessa situação, Ele está gerando uma oportunidade para ti. Aleluia, já pensou aquele povo que passou ali pelaquele mar, aleluia, nunca viram aquilo, mas estava vendo. Deus está dizendo, ei, eu vou fazer tu viver o que tu nunca viveu na tua vida e nem na tua história. Deus fala para mim assim, aleluia, eu vou fazer um marco. Eu vejo um marco de Deus aqui hoje. E Deus está dizendo, eu vou fazer um marco. É um tempo novo. É um tempo a qual, aleluia, o que tu não via, tu vai ver. O que tu não enxergava, tu vai enxergar. Aquilo que tu não tinha, tu vai ter. Deus diz assim, o mar, aleluia, diante de ti vai servir de tapete, diz o Senhor. Deus está dizendo, tudo isso que tu está vivendo é para tu chegar do outro lado, aleluia, cheia de força, aleluia, convicta que eu opero em meio à circunstância. Quando a tua dependência está em Deus e quando tu depende exclusivamente do Senhor, Ele opera em cima daquilo que tu estás apresentando. E Deus manda dizer para você, ei, eu vou operar. Deus manda dizer para ti, ei, eu vou fazer. Nada vai ficar como antes. Nada vai ser como antes. Deus está dizendo, nada vai ser como antes. A partir de hoje, diz o Senhor,
nada vai ser como antes. Deus está dizendo, eu estou marcando. Aleluia. É um marco, é uma virada. Deus diz, é uma virada de chave, é uma virada de página. É uma virada de cena. É uma reviravolta. Deus diz assim, a reviravolta vai ser tão grande, aleluia, que gente vai procurar, mas não vai conseguir encontrar. Porque vai dizer, oxe, estava aqui e já está lá, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na vida dela. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com ele. E Deus está dizendo, chegou o tempo, aleluia, de eu mover. Vou mover de lugar, vou mover de situação, vai mover de emprego, vai mover de casa. Tem gente que vai se mudar. Deus está dizendo, estou preparando outro lugar para você. Vou lhe tirar deste bairro, vou lhe tirar desta casa. Ainda antes do final do ano, diz o Senhor, rei, calamanarabarrassure. Tem gente que vai sair do emprego, porque Deus vai abrir outra porta. O Espírito Santo de Deus está dizendo, eu estou movendo. O Espírito Santo de Deus está dizendo, eu estou fazendo. Sinta a unção de Deus aí agora. Porque a mudança começou a mover. Deus manda dizer, vão atrás de você, você não vai atrás de ninguém. Deus manda dizer, vão bater na tua porta, não é tu que vai bater na porta de ninguém. Vão dizer assim, ei, será que dá certo? Porque Deus diz, é uma nova história. É uma reviravolta. É como, aleluia, transformar água em vinho. Deus está dizendo, é o que eu vou fazer na tua vida. Quando olharem para ti, vai dizer, vale, eu pensava que era água. Aí o Senhor está dizendo, não é mais água, agora é vinho. Aleluia. O Senhor diz, se prepara. Aleluia. Porque é assim que eu vou fazer. E eu vou te alegrar. Porque eu vi o teu choro hoje. Mas trago resposta para ti agora. E trago alegria para o teu coração. Descansa, diz o Senhor. Amém? Quero convidar aqui a Eide. Hoje ela vai deixar algo da parte de Deus. E o Senhor vai falar aos nossos corações. Porque tem muita coisa para ser falada, para ser destravada, para ser revelada nesse último dia. E Deus vai fazer. Pode vir, Eide. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que noite abençoada. Já tô aqui com meus olhos cheios de lágrimas, né? Sentindo a presença do Espírito Santo. E eu creio que Deus ainda tem uma palavra para ministrar ao teu coração. Amém? Eu quero ler aqui o livro de Ruth. Vou ler aqui no livro de Ruth, capítulo 1, que diz assim, o tema deste capítulo é Elimeleque e a sua família em Moabe. Vou começar do versículo 1. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, da cidade de Judá, foi com a sua mulher e os seus filhos morar algum tempo em um país chamado Moabe. O nome deste homem era Elimeleque e o nome da sua mulher Noemi. Os dois filhos chamavam-se Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram ali algum tempo. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os dois filhos, que se casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. Quando já fazia 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem filhos e sem marido. Eu quero começar nessa noite falando para você sobre a importância de um posicionamento. Eu quero nessa noite falar ao teu coração, assim como a missionária Nitcheska, a pastora Nitcheska já nos falou,
aonde muitos pensam que é um ponto final, é apenas uma vírgula para a continuação de uma história. Aqui nós temos uma família que morava perto da presença do Senhor, na presença de Deus. Nós sabemos que eles eram israelitas, eles faziam parte do povo escolhido por Deus. E eles se encontram diante de uma crise. O capítulo vai iniciar dizendo que a terra sofria uma crise de fome. E aí o que é que Elimeleque faz? Elimeleque pega a sua esposa e os seus 2 filhos e eles vão fugir da crise. Só que eles vão fugir da crise se refugiando em um país estrangeiro. Eles vão para Moabe. E aqui nós aprendemos a primeira lição. Deixa eu te dizer uma coisa. No momento da crise, não é momento de você fugir da presença do Senhor. No momento da crise, aí é que é o momento mais propício para você correr ainda mais para os pés do Senhor. Então Elimeleque sai junto com Noemi, sua esposa, e com Quilion e Malom, os seus 2 filhos. E a Bíblia vai dizer que eles foram passar algum tempo em Moabe. Só que o que é que acontece? Eles vão para Moabe e a palavra de Deus vai nos dizer que depois de 10 anos ali naquela terra é quando aqueles homens morrem e aí eles voltam. O inimigo quer colocar na sua cabeça o seguinte: desiste um pouquinho da caminhada, para um pouquinho para descansar, tira algum tempo. Só que esse algum tempo pode se transformar em meses, pode se transformar em anos. E assim como foi com Noemi, podem se passar 10 anos. Mas eu quero também dizer para você que está aqui nessa noite, que se afastou da presença do Senhor, que por algum motivo saiu, se desviou, está afastado dos caminhos de Deus, assim como Noemi encontrou o caminho de volta para a casa do pão, encontrou o caminho de volta para Belém, encontrou o caminho de volta para a felicidade de que é estar na presença do Senhor. Ainda há esperança para a tua história. Ainda há uma continuidade para aquilo que todos podem ter colocado fim. Então, o que é que acontece? Essa mulher está ali e ela se encontra sem um amparo. Ela se encontra financeiramente desprovida. Porque nessa época não havia uma lei que protegia as viúvas. Não havia um auxílio que mantesse a casa daquelas mulheres tendo uma renda. Elas iriam depender agora de ofertas, elas iriam depender agora de esmolas. Só que eu tenho algo para te dizer: quem tem aliança com o Senhor, quem tem aliança com Deus, pode até chegar a se afastar, pode até chegar a cair no meio do caminho, mas se levantar e voltar para a presença do Senhor, não vai ficar dependendo de mão estranha não, porque é a mão do Senhor que protege, é a mão do Senhor que sustenta. Talvez na sua manga não tenha mais nenhuma carta para ser tirada, não tenha mais nenhuma resposta para ser dada, talvez já se esgotou, assim como foi para Noemi as possibilidades. Só que existe um Deus que ele faz nascer possibilidade onde não tem, ele faz abrir porta onde não tem, ele abre caminho aonde é improvável. Então Noemi se encontra avançada em idade, sem o seu marido e agora sem os seus 2 filhos. Ela estava aparentemente à mercê das pessoas que ela nem sequer conhecia. Ela estava aparentemente à mercê de receber esmolas e doações. Só que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Noemi ouviu falar que o Senhor estava abençoando o seu povo. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando Deus abençoa aqui, quando Deus derrama aqui, tem gente de outros lugares que a gente nem sonha, mas que está sendo abençoado pela minha e pela tua vida. Quando Deus estava abençoando aquele lugar de qual
Noemi havia saído, aquelas pessoas nem imaginavam, mas a notícia chegou lá na casa de Noemi. E aqui é o ponto crucial de viver uma grande reviravolta na nossa história. Noemi, ela se posiciona. Olha o que é que a palavra de Deus vai nos dizer. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, Noemi, Ruth 1, verso 7. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Ela se levantou. A Bíblia vai dizer que ela se levantou para voltar para Judá. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você está vivendo agora entre os moabitas. Eu não sei se você está numa terra estrangeira, mas eu quero dizer para você que o Senhor está abençoando o seu povo, o Senhor está provendo comida na mesa do seu povo, o Senhor está derramando unção, o Senhor está derramando visão, o Senhor está derramando direcionamento. E se você se disponibilizar a se levantar e a voltar, o lugar que é teu ninguém toma, a porção que é tua ninguém toma, porque está reservado para você. Noemi, ela diz, eu vou me levantar e vou voltar. Porque não é fácil voltar. Não é fácil voltar. Muitas vezes nós queremos seguir em frente. Muitas vezes nós queremos abandonar o passado, os erros que nós cometemos e seguir sem consertar aquilo que ficou para trás. Mas é preciso ter coragem de consertar aquilo que foi nós que erramos. E o Espírito de Deus vai te dar condições para voltar e não ter pendência nenhuma, para que o caminho seja aplanado e você vive em paz, feliz, alegre, desfrutando daquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Noemi, ela diz, eu vou voltar, porque eu conheço um Deus que não abandona o seu povo. Eu vou voltar, porque eu sei o Deus a quem eu servi durante muito tempo. E preste atenção, como um posicionamento, ele muda o curso de uma história. Noemi se posiciona em voltar para aquela terra. E ela tinha duas noras, Ruth e Orfa. As duas, elas tinham direito de voltar para as suas famílias. Elas tinham direito de voltar para o seu pai e para a sua mãe. Elas tinham direito de voltar para ter um solo firme, financeiramente falando, aonde pisar. E Orfa, por mais que amasse Noemi, por mais que tivesse um compromisso com ela, ela diz, eu vou voltar para a casa do meu pai e da minha mãe. Só que Ruth não. Ruth, ela abre mão do seu direito. Ruth, ela abre mão da sustentabilidade, do chão fixo que a casa dela poderia dar para ela, para andar junto com a sogra dela, para andar junto com alguém que precisava dela. E muitas vezes é isso que o Senhor tem pedido a mim e a você. Quando Ele nos pede para entrar num negócio novo, quando Ele nos pede para ir em um direcionamento que aos nossos olhos não tem estabilidade, que muitas vezes aos nossos olhos é loucura. Porque me diga se era ou não loucura, duas mulheres naquela época, sem marido, sem poder trabalhar para se sustentar, saírem para voltar para uma terra, sem saber como era que iriam colocar comida numa mesa. Era uma loucura aos olhos humanos. Ruth poderia ter optado por voltar para o conforto da casa dos seus pais, mas ela diz para Noemi, o meu Deus é o teu Deus. Aonde você morrer, eu também morrerei. A tua terra agora é a minha terra. E com isso nós vemos uma aliança de Ruth, não só com Noemi. Quando Ruth diz, o teu Deus é o meu Deus, naquele momento ela entra na aliança que Deus tinha com aquele povo. E Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Ele honra com as suas alianças.
Então Orfa volta e Ruth prossegue. Eu não sei qual foi o destino de Orfa, porque a Bíblia não nos fala, mas eu sei o destino de Ruth, porque a Bíblia nos conta de qual linhagem ela faz parte, e eu quero dividir com você. Ruth prossegue juntamente com a sua sogra. Ruth vai despretensiosamente, porque Noemi não engana Ruth. Noemi diz assim: volte para a sua casa. Eu não tenho mais nenhum filho para você se casar. E mesmo que eu me casasse hoje e engravidasse, não daria tempo desse filho crescer e se casar com você. Porque como é que acontecia com o povo israelita? Se uma mulher ficasse viúva, para ela não ficar desamparada, ela casaria com o irmão do seu falecido esposo. Só que Noemi não tinha mais nenhum filho. Ou seja, havia se esgotado as possibilidades. Não tinha mais uma solução. Tanto é que Noemi diz: olha, minha filha, falando com Ruth, se eu me casar hoje, se a possibilidade de engravidar, não daria tempo para esse menino nascer, crescer e você se casar com ele. Então, Ruth, ela não acompanha Noemi por interesse. Ruth, ela não acompanha Noemi pelo que Noemi poderia dar. Ruth, ela acompanha Noemi pela generosidade do seu coração. E agora, por amor a este Deus que ela estava conhecendo, Deus vai providenciar Ruths para andar com você. Deus vai colocar no teu caminho pessoas que sabem que você talvez não tenha muito para oferecer, talvez você não tenha o melhor carro, a melhor casa, talvez você não tenha muito financeiramente para oferecer a alguém, e talvez por conta disso pessoas desdenham de você, pessoas não querem amizade sincera com você, mas Deus vai levantar Ruth na sua vida, sabendo da sua condição, mas para andar com você, lado a lado, e para viver o propósito junto. Sabe por quê? Porque quando Boaz aparecer nessa história, não é só Ruth que é abençoada, é Ruth e Noemi. A aliança que é feita com pureza, com generosidade e sem interesse, ela é abençoada pelo Senhor. A aliança entre amigos, entre irmãos, que é feita diante do Senhor, para andar ombro a ombro, andar lado a lado, andar com sinceridade, ela é abençoada por Deus, porque a amizade também é um dom que vem do Senhor. E isso era o que havia entre Ruth e Noemi. Havia uma aliança de amizade, havia uma aliança de cuidado de uma para com a outra, e elas voltam para aquele lugar. Elas voltam para Belém. A Bíblia vai nos dizer que havia uma agitação quando elas chegam na cidade, e todos comentavam: não é essa Noemi? Não é essa que partiu? E ela disse: não me chamem Noemi feliz, mas me chamem Mara, porque agora eu estou amarga. Cheia eu parti, vazia eu voltei. E aqui o Senhor nos ensina mais uma vez. Talvez você está na presença do Senhor e muitas vezes você diz: estou enfrentando crises, lutas, batalhas, estou enfrentando cenários difíceis. E Noemi aprendeu que o cenário que ela estava vivendo nada era comparado ao que ela iria viver fora da presença do Senhor. Noemi teve que perder seu marido e seus 2 filhos para entender que quando ela estava lá na casa do Senhor, lá em Judá, lá em Belém, pensando que era crise, não era, era apenas uma prova passageira, crise mesmo, dor mesmo foi o que ela viveu quando ela estava entre os moabitas, de perder o seu filho e os seus filhos e o seu marido. E ela volta para este cenário e a cidade começa a falar. A cidade começa a comentar sobre aquelas 2 mulheres. E Ruth, ela toma um posicionamento. Ruth diz: sogra, você já é avançada em idade. Eu vou até os campos para catar espigas para a gente se alimentar. Porque havia uma lei, lá em Levítico vai nos falar dessa lei, que era a lei dos respingos. O que era essa lei? Quando
dono de uma plantação, ele ia para a época da colheita, ele colhia uma única vez, ele ia caminhando e os seus trabalhadores e colhendo. E aquilo que caía no chão e era deixado, não podia ser catado novamente. Por quê? Porque aquilo dali era para ficar para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, como uma forma de auxílio para aquele povo. Então Deus é tão bom que até nisso ele pensou e deixou escrito na lei por meio de Moisés, e isso era praticado nos dias de Noemi e Ruth. Então Ruth, sabendo dessa lei, diz: vou eu catar espigas para alimentar a mim e a minha sogra. Só que o que acontece? Ruth sai de casa dizendo: vou pedir favor. Ruth sai de casa dizendo: vou entrar em alguma plantação e pedir que me ajudem. Aí onde é que ela entra? A Bíblia vai nos dizer que ela vai à plantação de Boaz. Ela chega naquela plantação e ela não conhecia ninguém, ela era estrangeira. E sabe o que é que eu aprendo com isso? Nosso comportamento, ele não pode mudar de acordo com as pessoas que estão à nossa volta. O nosso comportamento não pode depender de com quem nós estamos falando. Porque tem gente que é assim, se assenta na mesa dos grandes, se comporta de uma forma, mas se assenta na mesa daqueles que ele julga que é pequeno, se comporta de outra forma. Como é que você se comporta? Como é que nós nos comportamos? A Bíblia vai dizer que Ruth chega ali de manhã cedo, começa a catar, começa a pegar aquelas espigas, aqueles respingos que caíam. E aí Boaz chega. E aí Boaz fala com os seus empregados: quem é aquela mulher? E aí diz: é Ruth, a estrangeira, a moabita que veio com Noemi. Ele diz: eu tenho ouvido falar de Ruth e do que ela tem feito pela sua sogra, de que ela tem sido mulher fiel. Deixa eu perguntar uma coisa para você: qual é o testemunho que as pessoas que convivem com você têm dado ao teu respeito? Qual é o testemunho que as pessoas que convivem comigo têm dado ao meu respeito? Ruth não estava ali procurando marido, Ruth não estava ali procurando riqueza, Ruth não estava ali procurando o seu próprio bem. Ela estava ali por ela e pela sogra dela. E sem procurar nada dessas coisas, todas elas ela encontrou. Ruth sai para pedir favor, entra na plantação de Boaz, fala com os empregados de Boaz. E na plantação onde ela pede favor, pouco tempo depois ela se torna dona. Aqueles homens que estavam ali disseram para Ruth: olha, pode catar, pode pegar aí nessa plantação, que eram empregados de Boaz, depois se tornam também empregados de Ruth. Veja, no lugar aonde ela pediu favor, no lugar aonde ela foi catar, como uma pequena, como uma desprezada, como uma que necessitava daquele favor, depois ela se torna dona. Depois ela se torna proprietária daquele lugar. Só que o coração de Ruth ainda era o mesmo. O coração de Ruth ainda era o que se preocupava com a sua sogra e com a aliança que elas tinham com Deus. Então Boaz observa Ruth e diz assim: venha cá, chama ela, conversa com ela, ela explica a sua situação. Boaz abençoa ela com mais grãos para que ela leve, e quando ela chega em casa, ela diz a Noemi: olha, Noemi, hoje eu fui catar na plantação de Boaz. E Noemi diz: Ruth, ele é um parente meu. E o que acontece? De acordo com a lei, o parente próximo, ele tinha como dever sustentar a viúva que estivesse desamparada na família. Então Boaz, ele tinha sobre ele a responsabilidade de amparar não só a Ruth, mas também a Noemi. Deixa eu dizer uma coisa para você:
Talvez você olhe e não veja mais nenhuma possibilidade. Talvez você olhe e diga: a porta A se fechou, a porta B se fechou, todos os meus recursos acabaram. Mas o Senhor ainda tem um Boaz para levantar na tua história. O Senhor ainda tem um Boaz para remir a sua história. O Senhor ainda tem uma porta de escape para você. Só que a tua dependência precisa estar nele. O teu coração precisa estar nele. Nós precisamos nos alinhar com o propósito do Senhor. Se Noemi tivesse escolhido continuar entre os moabitas, nós não sabemos o que teria acontecido, mas Noemi decide se levantar e se alinhar com o propósito de Deus. E nessa noite eu quero dizer para você: alinhe-se com o céu, alinhe-se com o propósito de Deus, alinhe-se com a palavra, e você vai ver as coisas mudarem de cena. Esse teu filho que você tanto ora, que você tanto chora, e que ele não há mudança, que ele não larga das drogas, que ele não deixa a bebida, e você está pensando em desistir, o Senhor te diz assim: continua se alinhando aí embaixo, porque eu alinho as coisas aqui de cima. Continua orando, continua lendo a palavra, continua dando testemunho de quem eu sou, porque na hora certa o Boaz vai aparecer nessa história. O Boaz vai aparecer nessa história. Então Ruth vai e conta para sua sogra, e ela diz: ele é o meu parente distante. Veja, Noemi, Ruth, ela não sai lá de Moabe com a intenção do seu coração de ser uma mulher rica, de ser uma mulher que ainda fosse gerar filhos. Ela não sai com essa intenção. Não era a intenção de Ruth. A intenção de Ruth era auxiliar a sua sogra. Só que deixa eu te dizer uma coisa: quando o teu coração é bem intencionado, quando o teu coração está no Senhor, Ele faz além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Quando o teu coração é firme no Senhor, é firme naquilo que Ele te entregou, Ele faz além do que pedimos e pensamos. Então Deus providencia Boaz ali naquela história, e é aí onde acontece a grande reviravolta na vida de Ruth e na vida de Noemi. A palavra de Deus vai nos dizer que Boaz era um homem rico, era um homem que tinha muito dinheiro. E Boaz, depois de conversar com outro parente que Ruth tinha mais próximo, assume Ruth como sua esposa. E Noemi vem para junto deles, e ali a palavra de Deus vai nos dizer, eu quero ler aqui para você, em Ruth capítulo 4, verso 16, que diz assim: Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Aonde você pensa que vai ser morte, aonde você pensa que vai ser um cenário de mendigar em plantações, aonde você pensa que vai ser um cenário de desgraça, aonde todas as portas se fecharam, eu quero dizer para você, como está dizendo nesse versículo, Noemi pegou o menino no colo. Você vai pegar o teu milagre nos teus braços, você vai pegar a provisão no teu colo, e as pessoas vão dizer: nasceu um filho para Noemi. E aí você pode não entender essa expressão. Como é que uma mulher velha, que já não gerava mais, uma mulher que não tinha marido, uma mulher que não tinha filhos, uma mulher que não tinha mais aparentemente ninguém por ela, poderia ter a alegria de pegar em seus braços um filho da sua linhagem? Humanamente falando, isso é impossível. Talvez você se encontre no cenário de impossibilidade, como Noemi estava. Só que o Deus que fez na vida de Noemi é o Deus que está aqui nessa noite e abre a porta onde não tem mais porta.
Abre a madre que está fechada. Você nessa noite que está aqui, que tem a sua madre fechada, que não consegue gerar filhos, que já foi de um lado, que já foi de um outro, eu quero dizer para você, não desista. Porque assim como Noemi segurou em seu colo Obed, que foi o filho de Ruth, e assim o seu neto, o Senhor tem poder para abrir a tua madre. O Senhor tem poder para te fazer gerar. Não desista, não desista desse sonho. Você tem dito assim, será que é plano de Deus? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Deus nos deu uma ordem que é crescer e multiplicar. Então creia que o Senhor quer e pode fazer pela tua vida. O Senhor quer e pode fazer pelo teu casamento, pela tua madre e te dar uma família feliz, alegre e abençoada. Só que a bênção do Senhor, ela não é para um momento. A bênção do Senhor, ela não é apenas sobre pessoas. A bênção do Senhor é sobre um propósito que vai para além de quem você é. O que Deus quer fazer na tua vida não é só sobre você. O que Deus quer fazer na tua vida é sobre a tua casa, é sobre a tua cidade, é sobre o teu país. O que Deus quer fazer através de nós, Igreja de Cristo, é para além dos muros das nossas casas. Deixa eu te ler mais um versículo aqui. Em Ruth 4, verso 22 diz assim, escute isso com atenção. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são esses. Pérez, Asrom, Rão, Aminadab, Azon, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Vou ler os três últimos novamente. Boaz, Obed e Jessé. Davi foi aquele a quem Deus escolheu para dizer assim, da linhagem de Davi virá um rei que sentará no trono e ele governará eternamente. E nós sabemos quem é este rei. É o meu e é o seu Senhor Jesus Cristo. Veio da linhagem de Davi, aquele a qual o Senhor amou, aquele a qual o Senhor teve para si como um rei muito importante, o rei a quem o Senhor escolheu. E a Bíblia vai nos mostrar que o avô de Davi era Obed, que era filho de quem? Ruth. Ruth foi a bisavó do rei Davi. Uma moabita, uma estrangeira, uma viúva, uma mulher que chegou a mendigar espigas de favor, se tornou a bisavó do rei Davi. Ela entrou na linhagem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ela entrou numa história de milagres que não impacta somente a casa dela. O milagre na vida de Ruth impacta a minha e a tua vida, porque o filho dela, que foi Obed, gerou a Jessé, que gerou a Davi, que gerou a linhagem do Senhor Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, a história que Deus tem sobre a tua vida, sobre a tua casa, ela não vai impactar apenas os dias de hoje, ela não vai impactar apenas você e os seus filhos, mas ela se estenderá. E talvez você seja um moabita, a moabita que o Senhor vai resgatar e começar algo novo através de você. Talvez você possa olhar e possa dizer, mas eu não tenho uma linhagem de família crente, eu não tenho na minha vida, na minha família, profetas, sacerdotes, pastores. Noemi, Ruth também não tinha. Ruth era estrangeira, Ruth adorava deuses estranhos, mas Deus começou uma história nova por meio da vida daquela mulher. Seja você a Ruth dos dias de hoje, seja você a pessoa que Deus vai levantar para mudar uma história, para mudar uma linhagem,
para continuar o plano que já existe no céu e começar um dentro da tua casa. Não desista, não desista, porque antes de aparecer o Boaz, o homem rico que não mais teria de passar necessidade, não mais Ruth teria que catar de favor. Antes ela precisou passar por todos os processos. O processo da dependência de Deus, o processo da caminhada com Ruth até a volta, o processo de ir e catar de favor. Talvez ela nunca tenha imaginado, enquanto ela catava ali, de favor naquele lugar, que tudo aquilo seria dela. E aí talvez você esteja na sua casa, trabalhando por uma causa, trabalhando por alguém, trabalhando por algo que você nem imagina que lá na frente vai te render frutos. A palavra de Deus vai nos dizer que todos que levam a preciosa semente, chorando e gemendo, voltam com os seus molhos, alegres com a sua colheita. Tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. Não desista da plantação. Não desista de plantar. Não desista de fazer a obra do Senhor. Não desista da generosidade que o Senhor colocou no teu coração. Talvez você esteja aqui hoje, esteja dizendo: eu não vou fazer mais, eu não quero mais, eu vou parar porque eu estou sendo besta, eu faço demais e ninguém vê, eu me dou demais e as pessoas não percebem. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez na tua igreja não te reconheçam, talvez dentro da tua casa não te reconheçam, mas existe um no céu que ele te reconhece, ele te conhece e ele te vê. E no tempo certo, ele vai te honrar. No tempo certo, ele vai mostrar para todo mundo o seu valor e a sua importância. Não desista dessa história que Deus está escrevendo para você. Não desista do que Deus está fazendo na sua história. Eu espero que Deus tenha falado contigo. E agora a pastora Nitcheska vai vir aqui dar mais uma palavra e encerrar esse momento abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. O Senhor é bom, o Senhor estava falando comigo ali poderosamente. Aconteceu, aleluia, uma revolução na história de Ruth e na história de Noemi. Aleluia. E assim também acontecerá na tua história uma revolução. E repara que aquela mulher que estava ali catando espiga, ali a vida dela é mudada através, aleluia, da sua humildade. Aloia dei camanderaia sébria. E o Senhor aqui, ele falava comigo e ele dizia, aleluia, que assim como aconteceu uma revolução na história de Ruth e de Noemi, também acontecerá na tua história. E Deus fazia aqui eu me lembrar, aleluia, que ela ali não se importou de catar, ela ali não se importou, aleluia, de pegar aquelas simples espiguinhas que caía do chão. Ela foi ali e foi catando, 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 catando. Sabe por quê? Porque independente do lugar, quando nós temos que ser vista, Deus faz, aleluia, que alguém nos enxergue. Boaz iria chegar para transformar, Boaz iria chegar para mudar, Boaz iria chegar, aleluia, como marco de Deus na história daquelas mulheres. Boaz tinha toda uma, aleluia, estrutura financeira, porque era um homem muito rico. E Deus falava para mim aqui, eu não sei qual é o Boaz que vai aparecer na tua vida, eu não sei quem é que Deus vai levantar como Boaz, mas enquanto eu estava ali, o Senhor dizia, eu ainda tenho Boaz na terra, eu ainda tenho Boaz, aleluia, para ver, para enxergar, para apresentar e para fazer. Olha só que Boaz é colocado na história de Ruth, aleluia, pelo próprio Deus. Porque a Bíblia também vai falar que antes dele tinha um parente mais próximo ainda. E para Boaz chegar até Ruth, era necessário ele iria, aleluia, ele
realmente não abrisse mão, ele não poderia casar com ela. Mas quando Deus está na situação, quando Deus está no caso, quem está na frente tem que abrir mão. Sabe o que Deus está falando para ti? Tem alguém que vai abrir mão de certos direitos. Tem alguém que vai abrir mão de certos direitos. Tinha um parente na frente de Boaz que tinha o direito sobre Ruth, mas o Senhor já tinha escrevido a história, e a história estava escrevida pelaquele, aleluia, que tinha traçado o plano. Deus me trouxe aqui para dizer para você: eu já escrevi a tua história, eu já tracei um plano, e o plano que eu tracei, ninguém frustra. Aleluia. O plano que eu tracei, ninguém rabisca. O plano que eu tracei, aleluia, ninguém rasura. Olha só, que tem alguém na história, aleluia, que o Senhor tira de cena para fazer a vontade dele. Tem alguém na tua história que está querendo interromper o percurso dela, mas Deus manda dizer para ti que não te preocupa, porque Deus vai tirar de cena. Deus manda dizer para ti: eu vou tirar de cena, eu não vou deixar ficar. Me assoar, Senhor, mas está difícil. Falou que não vai abrir mão, falou que não vai deixar. Ei, não te preocupe não. Falou tudo isso porque eu ainda não tinha entrado na história. Porque quando eu entro na história, eu faço abrir mão. Quando eu entro na história, eu mudo o percurso, mas ninguém muda o que eu escrevi. Aleluia. E o Senhor diz: ninguém muda o que eu escrevi. A história daquela mulher já estava escrita. O Senhor queria revolucionar a vida dela, e Deus te trouxe aqui para dizer: a tua história está sendo escrita por mim, e eu vou mudar. Ele chega lá, e ele fala: quando ele acha ali que vai receber bens, ele te aceita, mas quando vem o pacote, ele desiste, porque tem gente que só quer receber o que é bom. Tem gente que só quer, aleluia, estar do nosso lado enquanto nós temos algo a oferecer. Mas no momento que nós não temos nada a oferecer, tem gente que arreda o pé. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que da tua vida está tirando os sanguessugas. Deus manda dizer para você que da tua vida está tirando aqueles que se encostam só para tentar puxar de você aquilo que você pode dar. Deus manda dizer para ti: ei, não vai ficar sequer perto de ti, aleluia, te sugar, para querer só aquilo que tu tem a oferecer. Aleluia. O Senhor tira ele de cena, e o Senhor coloca Boaz na cena, porque a história daquela mulher, aleluia, ia ser, aleluia, marcada, aleluia, por uma reviravolta. Ela ia agora entrar na linhagem de Jesus. Deus manda dizer: ei, você não vai entrar em qualquer historinha não. Você não vai entrar em qualquer historinha não. Você vai entrar na história que eu tenho reservado para você. Ei, camande rebriaçou. O Senhor manda dizer para ti: está chegando um tempo, aleluia, que eu vou arrancar de perto de você. Deus está dizendo: está chegando o tempo que eu vou arrancar de perto de você tudo aquilo que vem para te colocar para trás. Deus me revela muitas mãos, e eu vejo estas mãos querendo te puxar para trás, mas Deus manda dizer: eu estou te tirando deste meio, eu estou te tirando deste meio, e quem estava te puxando para trás não vai ter mais acesso a você. Eu vejo aqui que o Espírito Santo de Deus me mostra em revelação, sabe, como se fosse uma placa, aleluia, de ferro bem fininha, aleluia, e eu vejo Deus colocando esta barreira
e do outro lado eu vejo você, e do lado de cá eu vejo pessoas que queria te puxar para trás, e Deus diz assim: até hoje tu teve acesso, mas a partir de agora tu não tem mais acesso, porque eu estou bloqueando tudo aquilo que vem para tentar colocá-la para trair de rei. O Espírito Santo de Deus me revelou algo aqui, aleluia, e eu vejo também mãos que estão empurrando pessoas para que estas pessoas caiam, para que essas pessoas, aleluia, se prostre. E o Senhor está dizendo: minha filha, eu não vou deixar que isso aconteça. Aleluia. Essas mãos que estão te empurrando para que tu venha cair, vai ser as mãos que vão te impulsionar a chegar mais rápido. Aleluia. Porque eu, Deus de Israel, eu estou pegando a arma contrária que usaram contra ti e estou te favorecendo. Aleluia. Nesta caminhada. Deus manda dizer aqui para alguém: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Antes que houvesse dia, eu já era. Ei, Deus manda dizer: não vai escapar da minha mão, mas saberás o peso dela. Alguém vai saber o peso da mão de Deus. Alguém que zombou, alguém que riu, alguém que se juntou numa mesa para escarnecer. Vejo uma mesa de escarnecedores. E o Espírito Santo de Deus diz: alguém se juntou para escarnecer o teu nome. Deus diz: alguém se juntou para escarnecer, para zombar. Alguém se juntou para falar mal. Alguém se juntou, aleluia. Mas eu estou hoje, aleluia, desmanchando a picuinha do inferno, colocando por terra e fechando a boca. Aleluia. Eu vejo Deus silenciando alguém por causa de você. E Deus manda dizer assim: ai, 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 porque existe uma justiça. Deus manda dizer assim: a justiça, aleluia, vai vir da minha mão. Aleluia. Porque eu tenho o sol da justiça. Pensas tu que com palavras iria fazer justiça? Sei do coração humano e sei da maldade que havia dele. A perversidade. E digo assim para ti: não te preocupa, porque a notícia ocorrerá, e eu fazerei rodar, e chegarás no teu ouvido. E tu vai dizer assim: tão somente o Senhor me justificou naquele dia. Aleluia. Deus diz para alguém: eu te justificarei. Deus diz para alguém: ei, é justificação, pare. Eu vejo aqui que Deus me revela, aleluia, a placa com o nome Stop, e o Senhor está dizendo: é pare, aleluia. Hoje eu coloquei limite, hoje eu estou, aleluia, parando alguém. Não demorarás, mas a notícia ocorrerás que eu entrei para resolver. Aleluia. Eu sou amor, mas eu amo a justiça. E nesta situação digo para ti que eu estou entrando com justiça. Justiça. Justiça, digo para ti, e todos entenderão que sou eu que estou fazendo. E a terra saberá que eu ainda sou. Muitos têm brincado.
E decalamanda. Muitos têm profanado. Riste mas eu tenho visto do céu e não tenho me agradado do que está acontecendo. Pelo contrário, está fedendo. Mas não pense que vai ficar assim, porque não irás ficar. Mas eu, o Deus de Israel, tratarei. Tem que haver um pedido de perdão. Haver um pedido de perdão. Um pedido de perdão tem que acontecer sincero. Diz o Senhor. Deus está tocando aqui em alguém. Aleluia. Eu vejo alguém sendo visitado agora pelo Senhor. O Deus de Israel está tocando na garganta. E eu vejo como se duas bolas na garganta fosse desmanchada. E eu vejo Deus desmanchando agora duas bolas, aleluia, como se fossem dois cistos na garganta. E o Senhor desmanchando. Deus está dizendo hoje: eu estou regulando a tua saúde e te libertando desta enfermidade. O Espírito Santo de Deus está tocando agora, aleluia, no útero de alguém, e uma mancha está desaparecendo. E Deus está dizendo: vou mudar, vou mudar, vou mudar. Vou mudar diagnóstico, vou mudar ultrassom. A cura está acontecendo aqui agora. Eu vejo Deus entrando agora nas entranhas de alguém, dizendo: todo vício da masturbação, tu está sendo liberado agora, e tu vai sentir nojo. Tu vai sentir nojo, tu vai sentir nojo, tu vai sentir nojo. O Espírito Santo de Deus está dizendo: quando eu liberto, verdadeiramente és livre. E tem pessoas aqui que estão sendo libertas pelo poder de Deus. Tem pessoas aqui que estão sendo libertas pelo nome de Jesus. Receba agora aí. O Espírito Santo de Deus está dizendo: ó a contenda caindo por terra, ó a falação caindo por terra, ó a telefonada do inferno caindo por terra. Deus diz: a telefonada está caindo por terra. Eu vejo teu nome, ó. E Deus está dizendo: estou colocando para cair por terra. E hoje estou dando limite. E este limite é silencia. Silencia. Porque é tempo que eu tratarei. Que eu tratarei, é tempo que eu tratarei. Deus manda dizer: quem precisa lembrar vai se lembrar. Chega o tempo de Deus exaltar quem está lá embaixo. Ei, Mefibosete estava lá em Lodebar, aleluia, mas tinha uma promessa, tinha uma aliança.
aliança. Deus não se esquece de aliança. Deus não se esquece de promessa. E Deus faz o homem lembrar. Ei, Deus vai fazer alguém lembrar. Lembrar da promessa. Lembrar da palavra. Ei, deram uma palavra sobre ti. E parece que o homem se esqueceu. Mas Deus manda dizer para ti, não. O homem não se esqueceu, não. Porque ainda que esqueça, eu farei lembrar. Eu mandei como diz o teu Deus. E quem precisa lembrar, vai se lembrar. Mefibosete é mandado chamar. Mefibosete, aleluia, entra no palácio. E a reviravolta começa a acontecer da sua história. Tudo que era, aleluia, dele por direito, que não estava nas mãos dele, é devolvido. Tem muita coisa, aleluia, que não chegou na tua mão, mas que tu tem direito. Mas o Senhor manda dizer para ti que vai devolver. Deus está aqui falando contigo. Tem muita coisa que é teu por direito, mas não chegou nas tuas mãos, aleluia, mas Deus manda dizer, aleluia, que para tuas mãos voltará. Deus manda dizer que para tuas mãos voltará, porque aquilo que está na mão de alguém, aleluia, que é teu, Deus fará retornar para ti, aleluia, e colocará, e colocarás nas tuas mãos de volta. Ei, por muito tempo estava lá em Lodebar esquecido, estava lá em Lodebar, aleluia, numa terra que não era propícia, mas Deus, é Deus que ele pega a terra, usa a terra, na terra que não é propícia, prepara escape e faz acontecer quando chega o tempo. Era uma reviravolta, era uma mudança total. Deus manda dizer para você, eu tenho uma reviravolta, eu tenho uma mudança total na tua história, eu tenho uma mudança total na tua vida, eu tenho uma mudança total na tua casa, eu tenho uma mudança total para a vida do teu filho, da tua filha, do teu esposo, eu tenho uma mudança total na tua área sentimental. O erro do passado não vai ser cometido agora no presente. Aleluia. Vejo pessoas aqui, aleluia, porque passou por um relacionamento, aleluia, que deixou marcas, não quer mais se envolver devido ao medo. E o Senhor está dizendo, eu estou arrancando este medo. Ei, erro do passado não vai acontecer no teu presente. Diz o Deus de Israel, descansa teu coração, porque sou o teu pai e cuido do teu futuro, e o teu futuro está sendo cuidado por mim, o teu futuro está sendo cuidado por mim. Tenho eu preparado, tenho eu, minha filha, alabraçou de camana para te entregar. E Deus manda dizer aqui para alguém que eu vou dizer, porque eu não sou obrigada a ficar para mim, eu não vou pagar preço por causa dos outros, viu? Eu pago preço demais, aleluia, e muitas vezes nós pagamos preço, aleluia, por não entregar aquilo que Deus está nos mandando. Então eu não vou pagar preço, eu não vou pegar carga, eu vou dizer, daqui pro final do ano tem alguém que está aqui que Deus manda dizer que vai encontrar o marido. Deus manda dizer que até o ano se acabar, o marido você vai encontrar, mas meu marido não está feio. É você que está solteira, Deus está dizendo. Que até antes do final do ano acabar, Deus vai te apresentar. Deus manda dizer para ti, aleluia, 2023 tu casa. Deus manda dizer, ei, o ano não vira sem antes a conexão ser feita. Porque sou Deus de novidade para tua história. Estou dando uma reviravolta. E digo assim para ti, tão somente descansa teu coração, porque estou agindo ao teu favor. E Deus diz assim, o sinal que tu pediu vai ser a primeira coisa, a evidência, olha só, vai ser a primeira coisa que em evidência, aleluia,
tu verás, porque tu pediu a Deus. Mas tu pediu um sinal ao Pai, e o Senhor diz para ti, aleluia, que a evidência que tu pediu vai ser a primeira coisa que tu vai ver, para que tu não tenha dúvida que Ele é Deus que realiza. Amém. Glória a Deus, que Deus